a frequência de informações falsas, ou o que é pior, né? As fake news, elas não são necessariamente informações falsas, mas são informações relativizadas que dão a impressão de uma verdade, quando na verdade elas partem de um pressuposto que não é verdadeiro. É um ilusionismo da informação. Eu acho que é isso que acontece hoje. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o Denis Andia. O Denis Eduardo Andia nasceu em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, em 1971. Ele é formado em Comunicação Social e Marketing pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC, e cursou também até o 7º semestre de Matemática Aplicada e Computacional na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele é empresário, dono da Full Hand Propaganda. Entre 2006 e 2008, exerceu o cargo de secretário municipal de desenvolvimento econômico de sua cidade natal. Foi eleito prefeito do município de Santa Bárbara do Oeste nas eleições municipais de 2012, com quase 37 mil votos. Nas eleições municipais de 2016, Denis Andia tornou-se o primeiro prefeito da história de Santa Bárbara a ser reeleito, quando conseguiu o apoio de quase 55% do eleitorado, mais de 52 mil votos. O Denis recebeu 3 vezes o prêmio Prefeito Empreendedor, conferido pelo Sebrae nos anos 2013, 2014 e 2016. Em seu governo, Santa Bárbara do Oeste recebeu, pela primeira vez, a certificação Selo Verde Azul, concedida pela Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo. Denis, queria te agradecer pelo tempo, disponibilidade. É um prazer de estar aqui com você. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, poder bater esse papo contigo, poder levar esse nosso bate-papo para todo mundo que nos assiste, que nos ouve. É uma grande honra para mim. Muito bom. Queria que você começasse contando um pouco a tua vida, por favor. Você estudou matemática aplicada e computacional, depois seguiu pelo caminho da comunicação social e do marketing, abriu uma empresa nessa área em Santa Bárbara e depois virou político. Conta um pouco dessa história, como foi isso? Olha, é uma trajetória que chega até a vida pública, chega até a política, né? Mas antes disso, é um grande tempo de aprendizado, né? Dentro da minha profissão, dentro da minha formação. Como você bem mencionou, eu cursei matemática aplicada e computacional na Unicamp, foi a minha primeira faculdade, e ingressei com ainda 17 anos, né? Um jovem que estava descobrindo o mundo, descobrindo a vida, buscando os seus caminhos, e naquela altura eu imaginava que a área das exatas, né, que sempre foi apaixonante para mim ao longo da minha vida acadêmica, eu imaginava que fosse a área que eu desenvolveria a minha vida profissional também. Ingressei na faculdade, ingressei na Unicamp, mas ao longo do passar dos anos, do tempo, eu passei a me apaixonar por uma outra área, a do marketing, a da publicidade e propaganda. Fui arrebatado pelo poder das ideias, do pensamento criativo e tantas outras coisas que a comunicação social também nos permite desenvolver e trabalhar. A associação desses dois aprendizados, desses dois conhecimentos, Marcelo, sempre me trouxe a oportunidade de trabalhar numa área onde o pensamento racional, o pensamento exato, sempre foi deixado um pouco de lado, porque a publicidade e a comunicação social sempre primam, né? Enfim, pelo desenvolvimento da veia criativa. E sempre me ajudou, na verdade. O que eu trago desses 7 semestres, né? Dentro da Unicamp, essa visão dentro da área de exatas sempre me ajudou. Me ajudou como empresário, me ajudou como um bom fio condutor da minha empresa, que eu iniciei em Santa Bárbara do Oeste, ainda cursando
publicidade, propaganda e marketing, e que já nos primeiros anos veio para a cidade de Campinas pela necessidade de estar próximo com o mercado com o qual a gente passou a trabalhar, e naquela época que não tinha internet, como a gente tem hoje, a coisa era muito no dia a dia, de levar material daqui para lá, enfim. Essa é um pouco da minha história, né? Da, a, da minha vida profissional, da minha vida acadêmica. Trago belíssimas recordações do meu tempo de Unicamp, as amizades que fiz dentro do meu ciclo de amizades das pessoas que cursavam matemática, mas com uma proximidade muito grande, inclusive, de um espaço muito seu dentro da Unicamp, que é a área da física, né? Meus grandes amigos desse período também eram lá do Instituto de Física, né? Levei sempre comigo um grande aprendizado e busquei colocar em prática sempre na minha vida como publicitário. Ao longo desse tempo todo, me desenvolvi muito como publicitário, apaixonado por essa profissão. É ainda a profissão que me faz parar de fazer alguma coisa e prestar atenção em algo novo para aprender, é algo que eu procuro me reciclar todos os dias. Foi o meu ganha-pão e continua sendo o meu ganha-pão ao longo da minha vida inteira, através dessa profissão e da empresa que eu sempre realizei os meus sonhos materiais e também os meus sonhos como profissional da área. A política veio, eu não posso dizer por acaso, porque acredito que foi um processo de construção. Não é algo que eu desejei desde os primeiros dias da minha vida, desde a infância. Nunca desejei ser prefeito, nem na adolescência. Foi algo que aconteceu, foi uma construção. A capacidade de observação e gostar de observar sempre me levou a questionar, sempre me levou a falar sobre os assuntos, sobretudo os assuntos da minha cidade, Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade hoje com mais de 200 mil habitantes. E esse olhar crítico, esse olhar construtivo, da crítica construtiva, do que pode ser melhorado numa cidade, gradualmente me levou a ser observado por outras pessoas, a poder, muitas vezes, ver as nossas próprias ideias compartilhadas por outras pessoas e aprender muito também com o ideário das demais pessoas. E foi um processo de construção de forma natural. E em 2012, um pouco antes disso, claro, as pessoas, um grupo de pessoas desejou muito, olha, precisamos ter alguém novo, alguma pessoa que possa representar novas ideias aqui para a nossa cidade, enfim. E foi esse processo, através das pessoas, de um grupo de pessoas que também, com poder muito, muito grande de observação da nossa própria cidade, acabou incentivando e acabou me levando adiante. E numa eleição, Marcelo, que eu não tenho constrangimento nenhum em dizer que era uma eleição que tinha tudo para não dar certo, né? Eram 6 candidatos e eu era o 6º colocado, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu tinha 2% nessa eleição em 2012, minha primeira eleição, nem candidato a vereador eu tinha sido, e tive a oportunidade, através das boas ideias, de uma campanha limpa, feita baseada nas ideias, sair desses 2 para 4, para 6, para 12, para 19 e, ao final desse período, ser eleito nessa eleição, na minha primeira eleição para prefeito, ser eleito prefeito de Santa Bárbara do Oeste. Foi uma honra muito grande, e uma alegria muito grande, mas uma responsabilidade muito maior ainda. Eu procurei levar para a nossa campanha um trabalho, Marcelo, que um ano antes, em 2011, quando começou a se formar essa ideia da candidatura, eu fui visitar todos os bairros, todas as regiões da nossa cidade, todos os bairros, ouvir das pessoas as ideias que elas tinham a respeito do próprio bairro, porque muitas vezes o que se imagina numa região, num bairro, numa cidade, às vezes não é o que se deseja ou não é a necessidade de um outro bairro. E eu ouvi todas as pessoas durante um ano, silenciosamente, discretamente, muitas vezes apertando a campainha das pessoas, muitas vezes visitando um eixo de comércio no bairro. E ao final de um ano, a gente coletou um conjunto muito rico de boas ideias e ideias práticas que as pessoas mesmo em cada um dos bairros, nos passou. E
com base nesse conjunto de ideias é que eu fui para a eleição. Por isso que eu digo que foi a vitória das ideias. As ideias das pessoas que, no final das contas, foi o grande combustível dessa eleição. E ao chegar, ao dar certo, ao ter êxito nesse pleito, o que eu fiz é o que é algo que a gente espera de qualquer pessoa na vida pública, né? Eu coloquei em prática essas ideias, transformamos tudo isso num plano de governo e cumpri 100% desse plano de governo, 100%. Não teve uma proposta, um compromisso assumido que não foi cumprido. E quando foi em 2016, eu fui para a reeleição. E quando eu fui para a reeleição, fomos também com outro conjunto de novas ideias, porque aquelas a gente colocou em prática, tornou realidade, e fui não pedindo para que as pessoas validassem, revalidassem pelo que nós fizemos, mas pelo que a gente ainda tinha por fazer. Eu fiz uma boa prestação de contas de tudo que a gente fez e apresentei um outro conjunto de boas ideias. Tive a oportunidade, a honra, a alegria, mas volto a dizer, uma responsabilidade ainda maior de ter sido o primeiro prefeito reeleito de Santa Bárbara do Oeste. E buscamos, acredito, fizemos um segundo mandato ainda melhor do que o primeiro. Diferente, porque as prioridades eram outras, o trabalho era outro, mas um mandato que também fez sentido para o dia a dia das pessoas. Essa é um pouco da minha história. Quando chegou em 2020, para finalizar essa questão aí política, eleitoral, eu tive a oportunidade de indicar o meu então vice-prefeito, e hoje é o atual prefeito de Santa Bárbara do Oeste. Então, a gente está praticamente aí 10 anos dando sequência a um trabalho que vem com muito esforço, com muita dedicação, mas vem mudando o dia a dia das pessoas, o dia a dia aqui da nossa cidade, entendendo sempre que não existe uma cidade perfeita, né? Mas existe sim uma cidade que está se aperfeiçoando todos os dias, superando seus desafios, cada qual no seu tempo, mas com muito esforço, com muito trabalho. Esse é um pouquinho da minha história, desde aí da formação acadêmica, né, da busca pelo conhecimento e o aprendizado diário do dia a dia, né? Aprender é sempre uma grande oportunidade que nós temos todos os dias, né? E eu, ao longo desse tempo todo, como gestor público, como pessoa na vida pública, busquei aprender bastante para a gente poder compartilhar em novas etapas, em novos desafios que a gente tem pela frente. E você, como uma pessoa que entende que a ciência, a tecnologia, o desenvolvimento são importantes, como que você vê uma cidade, ou a cidade, né, a Santa Bárbara representa aí a maioria, né, das cidades do interior, que como que elas podem atuar nessa área tão importante para o desenvolvimento do país, mas que ao mesmo tempo, às vezes, uma cidade pequena não tem condições, ou não tem sequer a imaginação de pensar nesta questão. Como que você avalia que é possível fazer isso e como que vocês fizeram eventualmente ali no teu governo? Marcelo, eu acredito em algo muito importante para a nossa região, sobretudo para a nossa região, a região metropolitana de Campinas. Eu tive a oportunidade de ser presidente da região metropolitana por dois mandatos. E, sem dúvida alguma, solidificou, cristalizou muito a ideia necessária, tão necessária nos dias de hoje, da busca de soluções que vão muitas vezes no sentido metropolitano, da região como um todo, mas muitas vezes no sentido micro-regional, né? Então, eu digo que Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade hoje com 200 mil habitantes, pouco mais do que isso, ela é conurbada com a cidade de Americana, que tem mais 230, 240 mil habitantes. E junto dessas duas cidades, uma outra cidade, um pouco menor, mas muito importante, que é a cidade de Nova Odessa. O conjunto dessas três cidades é um conjunto que nos remete a uma pequena metrópole, né, de cerca de 500 mil de habitantes. E eu falo tudo isso porque acredito que essa é a realidade aqui do entorno de Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, mas nós temos outros conjuntos, como, por exemplo, o eixo que vai ali para Jaguariúna, nós temos um conjunto que vai para o eixo de Valinhos, Vinhedo, enfim. E essa visão micro-regionalizada, ela pode sempre nos trazer uma capacidade maior de desenvolver
vários aspectos, a saúde, a segurança, a educação, mas também pela quantidade de pessoas, pela massa de trabalho, pela capacidade de pessoas ávidas a poder aprender e a desenvolver aquilo que aprendem, tornar essas micro-regiões polos de desenvolvimento tecnológico. Hoje a nossa cidade é uma cidade que é uma cidade com legislação aberta, convidativa, assim como procuramos estimular nas cidades vizinhas uma legislação que possa atrair para as nossas cidades núcleos tecnológicos de várias áreas, e a gente sabe como a tecnologia hoje ela vai se desenvolvendo numa velocidade tão grande, né, e ela vai mudando a cada ano, cada dupla ou tripla de anos, ela vai mudando muito o que precisa, aquilo que precisa. E as nossas cidades têm legislação que permite a atração de novos empreendimentos, de empreendimentos voltados inclusive para o setor tecnológico. Temos trazido para o nosso parque industrial empresas que não apenas trazem a tecnologia para o seu dia a dia de trabalho, mas como fomentam o desenvolvimento de uma massa trabalhadora com capacidade tecnológica. É evidente e muito claro que dentro desse contexto todo, nós temos e contamos com essenciais parceiros que fazem a formação tecnológica, da mão de obra tecnológica da nossa região. Entre elas, por exemplo, você conhece melhor, muito melhor do que eu, a nossa Unicamp, que é a grande formadora de tecnologia, vamos dizer, de conhecimento tecnológico para a nossa região. A proximidade com a Unicamp nos traz uma parceria ideal para o desenvolvimento prático, na linha prática, industrial, com todo o conhecimento acadêmico, com todo o conhecimento prático também que a própria Unicamp desenvolve. São muitas as empresas em Santa Bárbara do Oeste, que eu posso dizer, pelo conhecimento desses anos como prefeito, que buscam nas parcerias junto à Unicamp e o próprio setor público, né, que buscou ao longo de tanto tempo, nesse período nosso, essa parceria com a Unicamp. Aliás, tenho que agradecer à Unicamp, porque através da Unicamp nós realizamos algumas parcerias que qualificaram os professores da nossa rede pública municipal. Trouxeram para dentro da sala de aula das crianças de Santa Bárbara do Oeste um conhecimento que não existia antes. A capacitação dos nossos professores junto à Unicamp permitiu, né, que um conhecimento extra pudesse ser levado para dentro da sala de aula. Não por acaso, através dessa parceria bem sucedida com a Unicamp, mas também parcerias com a UFSCar, parcerias com a USP, parcerias com a PUC de Campinas, parcerias com o SEBRAE, puderam trazer qualificação para o nosso quadro de professores e qualificar também o ensino dentro da sala de aula. O resultado disso aqui foi um salto de qualidade, né? Além das matérias curriculares, e aqui eu faço questão de enfatizar a matemática e o português, que passaram a ter um reforço dentro daquilo que já é da grade curricular, e hoje as crianças de Santa Bárbara elas vão extremamente bem nas Olimpíadas de Matemática, como nunca foram em outras oportunidades. Nas Olimpíadas de Português também, a gente sabe que essa dupla, né, matemática e português, leva qualquer um adiante, né, em qualquer área da vida. E a gente conseguiu desenvolver isso com bastante qualidade. Mas além do reforço do que é da grade curricular, a gente conseguiu introduzir uma infinidade de novos recursos extracurriculares que fizeram as nossas crianças desenvolver o pensamento crítico, desenvolver o empreendedorismo, a matemática financeira, preparar a criança não apenas para ser funcionário, que muitas vezes a mentalidade é essa, forma-se um cidadão para ele trabalhar para alguém. E a gente tem colocado uma ideia diferente para as crianças aqui, que elas podem ser o que ela desejar. Ela pode ser um bom funcionário numa empresa, alguém que vai crescer na sua carreira, mas ela pode empreender, ela pode dar vazão à sua ideia, ela pode ser um profissional liberal, enfim, ela pode ganhar o mundo do jeito que ela desejar. Acho que esse foi um grande fator que essa proximidade com as universidades, sobretudo com a Unicamp,
nos permitiu desenvolver de ordem prática no dia a dia das nossas crianças, que daqui a pouco serão os adultos que vão fazer parte de uma geração vitoriosa e muito mais comprometida, inclusive, com aspectos importantes de sustentabilidade, do pensamento crítico, muito mais do que a nossa própria geração. Muito legal. Ô, Denis, e agora, olhando para frente, você é candidato a deputado federal, como que você acha que pode contribuir para o país e para a nossa região? Queria saber um pouco os teus principais temas que você tem abordado na tua campanha. Marcelo, alguns temas, o que eu procuro sempre dizer, né, que a função do deputado federal, a gente sabe que é legislar, criar leis. E, obviamente, vou trabalhar muito para isso, até por conta da bagagem que eu sempre tive ao longo desses anos como prefeito de uma cidade que está intimamente relacionado com as leis que ajudam, mas aquelas também que seguram a capacidade de desenvolvimento da nossa sociedade em várias áreas, na saúde, na educação, na geração de empregos, enfim. É legislar por isso, sim. Mas também tenho falado muito da oportunidade de fazer um mandato prático, né, de poder levar os grandes projetos das cidades com a visão de quem foi prefeito de uma cidade, que sabe lidar com os projetos e levar para lá. No que diz respeito às áreas de atuação, fundamental, primeiro, né, de tudo, educação, de ponta a ponta, né, Marcelo? Em todas as áreas. Eu acredito que o Brasil passou por um período de ampla inclusão nas últimas décadas, algo importante e necessário para aquele momento, para os anos que se passaram. Um período onde o desafio a ser superado, e ainda é um desafio a ser plenamente superado, é a inclusão de todos, desde os pequenos lá, de 0 a 3 anos de idade, os pitoquinhos lá que precisam de uma vaga em creche, e não é apenas uma vaga em creche, são os primeiros conceitos, os primeiros contatos cognitivos de desenvolvimento do raciocínio, das habilidades sensoriais e tudo, desde os pitoquinhos até a universidade, geradora de tecnologia, geradora de pesquisas, enfim. Houve um período de 20, 25 anos onde a necessidade do Brasil era incluir. Fizemos isso de várias formas, tem o que se fazer ainda. A gente sabe que, por exemplo, tem muitas cidades onde o acesso a uma vaga de creche ainda não existe. Santa Bárbara do Oeste, nós conseguimos, nesse período de 8 anos como prefeito, saltar de 1.500 vagas para 4.500 vagas, 4.600 vagas, mais do que triplicamos. Mas é algo que dependeu de um esforço nosso, por uma visão nossa. Eu acredito que lá no começo, do ramo vamos dizer, do eixo, do setor da educação, nós precisamos criar uma qualificação para aquela lei que fala dos 25% de investimento da educação. Hoje existe essa lei, mas ela permite, é uma lei que coloca um patamar mínimo, só que ela não estabelece a qualificação por completo. Hoje o que acontece muito é cidades e mais cidades que contratam um sistema educacional, por exemplo, apostilas lá de um determinado colégio, depois no ano seguinte é um outro, no outro é um outro, e não se tem sequência. E, na verdade, nós temos um bom plano que vem de décadas do próprio governo federal, que tem muita qualidade e pode ser desenvolvido com qualidade se perseverado naquele mesmo plano. Acho que esses 25% precisam ser melhor qualificados, estabelecer metas, por exemplo, que se resolva dentro do município a questão de creche. Não fique apenas para a visão de um prefeito ou outro, mas fique claro que essa é uma necessidade dos dias de hoje, porque não é apenas a criança estar numa creche, é o pai e a mãe que precisa no mercado de trabalho, ao mercado de trabalho e precisa ter um lugar com tranquilidade para deixar seus filhos. Estou falando dessa ponta, né, Marcelo? Mas a gente sabe da importância da outra ponta, né? A ponta da universidade, a ponta da qualificação ainda maior, do investimento, inclusive nas universidades públicas, né? Houve um grande equívoco, talvez, de debate aí nos últimos anos, e você sabe da nossa posição e a posição que a gente tem de comum acordo, da importância das universidades públicas, né? Na formação, não apenas de profissionais, mas na formação do conhecimento de um país, do conhecimento de uma nação, né? A geração de pesquisas, geração de tecnologia,
e é algo que precisa ter um investimento cada vez maior. Existem vários exemplos, bons exemplos de desenvolvimento ao longo da história recente da humanidade, né, de países que eram países agrícolas, né, que passaram a dar um salto, sobretudo os tigres asiáticos, lá de uma certa forma, países agrícolas até os anos 50, 60, e que deram uma guinada na sua história, investindo na educação. Amarrando tudo isso que a gente está dizendo, esses 25 anos que a gente teve para trás, de inclusão e que precisa ser ainda aprimorado, que precisa ter mais gente nas universidades, menos gente deixando o ensino fundamental, deixando o ensino médio, mais gente ingressando lá na ponta da creche. Mas agora o grande desafio, qualificar as pessoas que estão hoje dentro da estrutura de ensino do nosso país. O que esse pessoal, no exemplo aí, me permita, dos tigres asiáticos fizeram, foi passar de um investimento que beira, normalmente de qualquer país, algo em torno de 5,5, 5,6 a 6,5 do orçamento, né, do orçamento da União. Isso vale para o Brasil, vale para diversos países. Passaram a investir durante 20 anos seguidos, pelo menos entre 10 a 12%. Essa mudança que ela precisa acontecer na discussão do orçamento da União, ela é o único caminho que permite que a gente faça essa grande transformação nas próximas décadas. Não é algo que vai se resolver em 2 ou 4 anos, mas é algo que precisa ser perseverado com uma visão, pelo menos, de 15 a 20 anos, para que a gente consiga enxergar num médio prazo, se a gente está falando aí do tempo de um país, né, até um curto prazo, a gente pode dizer, mas de qualificação. O Brasil é um país tão grande, tão continental, com tanta potencialidade para tantas coisas, a gente precisa de um investimento maciço. Eu vou lutar sempre por políticas e por leis e por um orçamento cada vez mais generoso com essa necessidade dos nossos tempos, com essa necessidade do nosso país. Ô, Denis, eu queria ouvir você um pouquinho sobre a tua especialidade, que é a publicidade. Você é ainda jovem, mas já participou de diversas campanhas. Como que tem mudado com as campanhas, com as redes sociais, com essa força que tem hoje em dia as fake news, a desinformação? Queria ouvir um pouco a tua opinião sobre algo que você domina e que ao mesmo tempo está sentindo provavelmente agora nessa nova campanha. Marcelo, são os novos tempos, né? Eu acho que a grande transformação, vamos dizer, a mais acelerada que nós tivemos entre tudo que já a gente vive, em termos de tudo, de tecnologia, de tudo, foi a transformação, a evolução da comunicação, né? Porque não é apenas uma questão de velocidade e de quantificação. Mudou-se a matriz do jeito como as pessoas se comunicam. É um absurdo a mudança, que se a gente comparar o que nós temos hoje, há 5 anos atrás, já é absurdo. Se a gente comparar 10 anos atrás, parece que a gente vivia num outro mundo, né? E é um crescimento muito acelerado. Eu acho que hoje as pessoas elas estão buscando se encaixar nesses novos meios de comunicação. O jeito que ela recebe a comunicação, e esse é o grande desafio desses tempos, quando a gente fala, por exemplo, das fake news, nada mais a fake news ela só existe porque a pessoa, o cidadão, ainda não conseguiu se adaptar do ponto de vista pessoal e também não encontra ferramentas suficientes nos meios de comunicação para que ele não receba e não consiga identificar que aquilo que ele está recebendo não é uma verdade, mesmo que seja uma verdade pela metade. Eu acho que essa é a grande dificuldade dos nossos tempos. As ferramentas que ainda não existem e a percepção ainda muito nova das pessoas em relação a tudo que ela recebe. A gente parar para pensar, hoje todo mundo tem o WhatsApp, né? Parece que o WhatsApp já existia há 20 anos, e não é verdade. Na verdade, o WhatsApp é uma coisa de poucos anos atrás. A dinâmica que se ganhou, e hoje a frequência de informações falsas, ou o que é pior, né? As fake news elas não são necessariamente informações falsas, mas são informações relativizadas que dão a impressão
de uma verdade, quando na verdade elas partem de um pressuposto que não é verdadeiro. É um ilusionismo da informação. Eu acho que é isso que acontece hoje. Não tem outro jeito, é tempo para que as pessoas possam entender o raciocínio, né, da formação de uma fake news. Volto a dizer, quando a informação é claramente falsa, é mais difícil da pessoa digerir. O problema é quando ela aparentemente parece ser verdadeira, parte de um pressuposto que parece ser verdadeiro, mas que é falso. Né? Um dado, por exemplo, parte-se de um ponto, de um dado tal, olha, é, tal coisa é 50%. Na verdade, você vai ver que não é 50%, de fato é 5%. Só que toda a narrativa em cima daquele 50% parece ser verdade. E volto a dizer, educação é um grande investimento no longo prazo, porque é o senso crítico que está sendo colocado à prova, né? Eu acho que quanto mais educação, mais consciência, senso crítico as pessoas têm, menos elas se envolvem em informações falsas e ferramentas que possam controlar. É o mal dos nossos tempos em termos de comunicação. Eu que venho de uma época e era tudo mais simples, mas eu não acho que é ruim tudo isso, não. Essa é a parte ruim, né, Marcelo? A parte boa é que todos nós ganhamos uma dinâmica absurda, não apenas de receber informação, mas de gerar informação. Eu acho que é o desafio dos nossos tempos saber lidar com isso de uma maneira saudável. Queria agora que você nos recomendasse algum livro, um podcast, uma série, um filme, qualquer coisa que vier na sua cabeça que você gostaria de recomendar para o pessoal que está ouvindo a gente. Marcelo, o livro, eu costumo sempre dizer o último que eu estou lendo, né? O que está lá começado, mas não terminado ainda, é uma biografia do Belchior. Viver é melhor que sonhar. Conta aí os últimos dias aí das andanças dele, do desaparecimento dele, enfim. Conta um pouco. Eu tinha lido uma biografia anterior que falava da vida mesmo, do começo dele lá no Ceará, que fala da biografia mesmo, né? E essa daí agora ela fala um pouquinho desse período, dessas andanças obscuras dele aí antes do falecimento. Eu recomendo, pelo que eu comecei a ler, recomendo porque me parece ser um livro bastante interessante. Não tem tido muito tempo, viu, de assistir séries e não, mas tem sempre. Eu gosto muito. Poderoso Chefão é um clichê até, né? Eu acho que é uma trilogia muito bacana, mas tem aquela trilogia do Bastan, né? Eu não sei se você já chegou, são 3 filmes. É o Guardião Invisível, Legado nos Ossos e Oferenda à Tempestade. São 3 filmes, são uma trilogia espanhola, filme de suspense e tal, bacana. Deve ter, se eu não me engano, acho que no Netflix deve ter, eu recomendo. Eu recomendo eu recomendo o seu blog aqui, viu, para todo mundo. A gente tem aqui um quadro que é a arqueologia acadêmica e você me mandou 2 fotos aí. Queria que você explicasse as fotos que você mandou, porque antigamente a gente também não tirava tanta foto, né? Exatamente. Eu tenho pouquíssimas fotos da minha juventude. Quem tinha máquina, eu tirava, mas quem não tinha também, às vezes, recebia de alguém. Eu tenho poucas fotos. Eu mandei 2. Uma delas é na República, na época que eu estudava na Unicamp, o APTO 812, que era ali no edifício Guaratuba, na Francisco Glicério. E é o pessoal todo que alguns estudavam na Unicamp, outros estudavam na PUC, são as pessoas que sempre me trazem as melhores recordações desse período de faculdade. Inclusive, entre eles aí tem uma pessoa muito conhecida, sua, né, que para mim é o Ico, né, é o meu amigo Ico, mas é o Pascoal, o professor Pascoal Pagliuso, aliás, uma excelente pessoa, um cara aí de uma índole, de um caráter e de uma competência absurda e, enfim, era o meu companheiro lá, dividíamos as angústias de quem estava fazendo faculdade aí com 17, 18 anos. E a segunda foto é uma foto recente. Eu tenho poucas fotos da época, aquela é uma dessas. E a outra foto é uma foto recente, que é dessa turma toda, né? Só que anos depois, para dizer o quanto é importante esse período acadêmico, né? Não é apenas um período que a gente conhece, tem o conhecimento, né, adquirido,
mas a gente conhece pessoas e faz amizades que a gente leva para o resto da vida, né? Então, nessa foto tá também o Ico, tá lá, o Pascoal, tá a esposa dele, a Priscila, tá o Marcelo, que é de Iracemápolis, que hoje trabalha na Polícia Federal, tá o Miguel, tá, enfim, tá muita gente aí, o Curu, e tá a turma toda aí, pessoal que depois de tanto tempo ainda é amigo e eu tenho uma satisfação e uma saudade muito grande dessa época, mas também uma alegria de trazer essas amizades até hoje. Legal. E agora, para finalizar, a gente faz um ping-pong. Queria que você começasse com a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação. Marcelo, pior lembrança que eu tenho é exatamente no período em que eu cursava um curso, mas não me encontrava mais nele, aspirava uma outra. Foi uma fase difícil, né? Uma fase difícil, inclusive de ordem pessoal, com as expectativas que a família da gente tem e tudo mais. Foi um período da tomada de decisão que não foi fácil, mas graças a Deus eu tive sempre o apoio, né, do meu pai, da minha família, que me ajudaram muito nessa tomada de decisão. Mas eu me lembro como um período difícil, angustiante, mas que precedia, eu gosto de dizer sempre, né, é a afinação de um violão. Antes da afinação perfeita das cordas, se você vira um pouquinho a tarraxa, falta um pouco para chegar na afinação perfeita. É esse período que permitiu depois também me encontrar numa área que só me trouxe alegria e bom conhecimento depois. A melhor, Marcelo, eu acho que foi acho não, tenho certeza, foi a minha conclusão de curso na PUC, né? No projeto de TCC, o curso de Publicidade e Propaganda, ele tinha um negócio diferente lá na PUC, que é o seguinte, ao final do curso, o TCC, ele era um concurso, na verdade. Todas as pessoas, os alunos eram divididos em grupos e o último ano se desenvolvia uma campanha real para um cliente real. Na época, a Motorola patrocinava esse concurso, esse prêmio. E ao final, né, da conclusão, e tinha lá né, uma concorrência toda, esse nosso prêmio, esse nosso projeto, que era os 70 anos do Correio Popular de Campinas, uma campanha real, ganhou o primeiro lugar no prêmio Motorola, que é o prêmio, vamos dizer, de conclusão de curso da PUC. Então, foi um momento de realização, porque tudo que eu aprendi foi canalizado no momento que me abriu muitas portas, né? Naquela época eu já tinha a empresa, foi um pouquinho depois disso que eu mudei a empresa para Campinas, mas só para ter uma ideia, esse prêmio me trouxe 8 convites de emprego em agências de Campinas e agências de São Paulo. Eu preferi seguir com o meu caminho, com a minha própria empresa, mas me abriu portas. Então foi um momento que eu me lembro com muita alegria. E uma aula inesquecível. Eu tenho uma aula com um professor, eu não me lembro o sobrenome dele, Júlio César, dava aula de comunicação de massa, né? É uma aula muito teórica e que a maioria dos alunos não gostava exatamente porque ela tinha uma carga teórica muito grande e tal. E vou dizer para você que foi uma, uma aula, né, e depois as aulas seguintes, que me abriu de fato a mentalidade para o que é a comunicação social, né? Aquilo que ela tem na sua essência e aprender bem aquele curso todo de 2 semestres, eu acredito que me abriu toda a mentalidade necessária para eu saber lidar com qualquer tipo de situação na publicidade, no marketing, na comunicação de massa. Me ajudou muito, me lembro com muito carinho. Não me lembro o sobrenome dele, mas me lembro que é um professor que o pessoal assistia pouco a aula dele, mas eu gostava muito de assistir, porque eu achei que era interessantíssimo demais. Ah, e quero fazer uma observação, Marcelo. Eu tive um professor na Unicamp, que eu gostava muito das aulas dele, que era o Oswaldo Trávolo. O Oswaldo Trávolo dava aula no ciclo básico, cálculo 2, 3, se eu não me engano. As aulas dele eram muito gostosas também lá. Eu me lembro com muito carinho das aulas dele. Ô, Denis, e agora um publicitário ou publicitária, ou um político, uma política que você admira? Olha, publicitário, eu podia dizer uma infinidade de nomes conhecidos, famosos do meio publicitário. Mas eu tenho uma admiração,
muito grande por um publicitário que é aqui da cidade vizinha, a Santa Bárbara do Oeste, a cidade americana, chama Alexandre Bassoura. O Alexandre, ele é um entusiasta da publicidade, uma pessoa altamente criativa, proprietário de uma agência estabelecida na cidade americana, mas que flerta e trabalha com todo o Brasil e fora do Brasil. É alguém que encontrou dentro da cidade americana o espaço para fazer algo que extrapola muito os limites da nossa região e da comunicação regional. É alguém que eu admiro muito, gosto muito da praticidade dele. Na política, puxa, é difícil dizer. Eu acredito que muitas pessoas boas passaram pela política. Eu vou aqui me arriscar a um nome antigo que talvez boa parte das pessoas mais jovens não conheço, mas acho que foi uma história bonita dentro da política, Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães foi um político de longa vida na vida pública e que marcou momentos importantes, eu acredito, da nossa história. Na redemocratização do país, nos inícios dos anos 80, e na Constituinte. Né? A Constituinte foi liderada por ele, ele era o presidente da Assembleia, da Câmara Federal naquela época, e acho que deu uma condução para algo que permitiu o Brasil inovar e viver novos tempos. É alguém que, quando eu comecei a gostar de política, embora ele era de alta idade, não é aquela pessoa que empolga, né? Porque já era uma pessoa com muita idade na política, né? Já tinha vivido bons tempos aí da vida, mas é alguém que eu sempre achei ponderado, enfim, sempre gostei. Legal. Bom, agora sim, para finalizar, alguma habilidade tua que não consta no seu currículo? Eu falar isso aqui, depois o Pascoal vai ouvir, é, vou ficar até constrangido, né? Mas eu toco violão também, toco um pouco de guitarra, né? Só que se eu falar porque ele toca muito melhor do que eu, né? Aliás, queria dizer que a gente tinha uma dupla, viu, Marcelo? A gente tocava, ele tocava violão, eu cantava, tocava um pouquinho, a gente fez até uma meia dúzia de shows juntos, viu? Para amigos e tal. Eu acho que é uma coisa extracurricular, é algo que eu gosto. Tocar violão, tocar guitarra. Eu tenho uma banda, eu tenho um Pink Floyd cover, já há um bom tempo, uma reunião de amigos aí que se junta aí para fazer um som diferente aí. Muito legal. Bom, Denis, prazer conversar com você. Desejo aí sorte, parabéns aí pelo teu trabalho e pela coragem, né, de seguir aí na vida pública e parabéns por tudo que você tem feito e boa sorte nessas eleições. Marcelo, obrigado, agradeço e retribuo o desejo de sorte. Deus continue abençoando sua vida. Obrigado pelo convite. Convite muito importante para mim poder conversar com você aqui e espero que esse bate-papo nosso tenha sido interessante aí para todos também que nos acompanharam. Sucesso e obrigado por tudo. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Sou um admirador do seu trabalho. Quando tive a oportunidade de ser presidente da região metropolitana de Campinas, foi concomitante ao período que você foi reitor da Unicamp. Para mim foi um privilégio trabalhar em diversos assuntos do nosso plano de desenvolvimento metropolitano, entre outras tantas coisas, trabalhar com você, com a qualidade do seu trabalho. Aprendi muito com você, espero poder compartilhar esse conhecimento aprendido com você com outras pessoas em outras frentes aí. Obrigado.